Graça e paz, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem de reflexão. O que eu vou trazer aqui para vocês se encontra no livro do profeta Oséias. Desde ontem que Deus tem me incomodado com relação ao livro do profeta Oséias. Ontem, quando eu peguei a Bíblia para ler, Deus havia tocado meu coração para que eu lesse novamente o livro de Oséias, mas eu li uma parte do Novo Testamento ontem, que um dos ensinos do Senhor Jesus, eu estava lendo ali, fazendo uma releitura, né? Relendo novamente, né? E hoje, novamente, quando eu peguei minha Bíblia para ler, novamente o Senhor me incomodou para que eu lesse o livro do profeta Oséias. Sendo assim, eu li mais uma parte do Novo Testamento hoje e peguei e li também aqui o profeta Oséias. E eu quero compartilhar com vocês a mensagem desse livro. Então eu fiz aqui uma síntese, selecionando alguns versículos para que a síntese dessa mensagem pudesse ser transmitida e tudo aquilo que nós encontramos no livro do profeta pudesse ser de forma sintetizada, compartilhada com os irmãos. Espero em Deus que os olhos espirituais de muitos sejam abertos nesse momento. Só o Espírito Santo pode fazer isso. O Senhor Jesus certa vez encontrou com seus discípulos e quando ele foi falar com seus discípulos, ele abria os olhos do entendimento dos seus discípulos para compreender as Escrituras. Espero realmente que Deus possa, pelo seu Espírito, abrir os olhos do entendimento daquilo que nós vamos ler. Antes de mais nada, precisamos dizer que o livro do profeta Oséias, ele faz parte do povo da Antiga Aliança, né? Então, portanto, o livro do profeta Oséias se encontra no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança. Mas ele foi um homem, um profeta de Deus, levantado no seu tempo para denunciar o pecado que o povo de Deus estava inserido nele, que era o pecado de idolatria. Quando nós falamos muitas das vezes com relação à idolatria, inclusive isso tem sido um assunto recorrente no meu canal, creio que Deus está me direcionando nesse caminho. E geralmente as pessoas sempre procuram explicar o seguinte: olha, quando a Bíblia fala de ídolos, não está falando de ídolos cristãos. Claro, é verdade, até mesmo por que a Bíblia não iria falar de ídolos cristãos? Por quê? Porque eles não existiam naquele tempo. Primeiro que o cristianismo só veio existir com Cristo. Então, o Antigo Testamento nada fala de ídolo cristão. Ele fala de ídolos que o povo de Deus se envolveu, influenciado pelas nações pagãs. Quando o Novo Testamento também ele começa, quando a mensagem do Evangelho começa a ser divulgada, também os ídolos ali naquele contexto eram ídolos pagãos. A igreja do primeiro século, ela não criou nenhum mecanismo que pudesse dizer, ó, esse aqui é um ídolo cristão. Então, por isso, o Novo Testamento, nem o Velho Testamento, vai fazer uma referência a ídolo cristão. E aí as pessoas sempre pegam por esse ponto para tentar justificar uma prática idólatra envolvendo o cristianismo. Feito aqui essa observação, eu quero dizer para vocês que aquilo que nós lemos na palavra do Senhor, nós precisamos compreender e também fazer a aplicação na nossa vida, na nossa realidade.
espiritual. Portanto, quando o texto estiver, porque o texto está aqui tratando do povo de Deus, do povo de Israel. Então, nós vamos pegar aqui a figura do povo de Israel e vamos trazer para a nossa realidade. Qual é o povo de Deus hoje? O povo de Deus hoje é os cristãos. Ou são os cristãos, né? O povo de Deus hoje é o povo cristão. Portanto, a aplicação que nós vamos fazer daquilo que foi direcionado naquele contexto para Israel, nós vamos fazer uma aplicação para a nossa realidade cristã. Ok? Então vamos começar a nossa reflexão. Capítulo 4 de Oséias, no versículo de número 1, diz assim: Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Então lembra que eu acabei de dizer? A palavra é um apelo aqui para que o povo de Deus, o povo israelita, pudesse ouvir a palavra do Senhor, o povo da antiga aliança. A fazer a aplicação hoje para nós, o povo da nova aliança, nós devemos trazer isso para a nossa realidade. É como se Deus estivesse falando para nós cristãos. Ó cristãos, ouçam a palavra do Senhor. Então a mensagem ela começa com um apelo para que os cristãos possam ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. O texto traz acusação do Senhor contra Israel. Diz assim: o Senhor apresentou acusações contra vocês. Então, isso é muito sério. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós devemos entender que é Deus falando ao nosso coração. Não devemos esperar que os sacerdotes que desprezam a palavra do Senhor possam ser esses utilizados por Deus, usados por Deus, para trazer as acusações do Senhor com relação ao seu próprio povo, até mesmo porque essa acusação do Senhor é uma acusação feita primeiramente contra os próprios sacerdotes. Quem eram os sacerdotes na antiga aliança? Os sacerdotes na antiga aliança eram aqueles que eram responsáveis pelo culto a Deus e por fazer a mediação do culto que o povo oferecia a Deus. Então, eles eram intermediários ali. Eram eles que pegavam as ofertas do povo e faziam sacrifício, fazia a intermediação do culto que o povo oferecia a Deus por intermédio do sacerdote. No contexto cristão, a figura do sacerdote ela tem outra colocação, e nós não vamos entrar aqui no contexto ou na ideia do ministério sacerdotal na nova aliança. Esse não é o objetivo aqui. Então, nós temos uma acusação do Senhor contra os sacerdotes. O versículo de número 4, o Senhor vai dizer assim: não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Então, preste atenção. Muitas das vezes, quando a palavra de Deus vem contra aquele que está envolvido nas acusações, aqueles que não têm o coração aberto para a verdade e que aqueles que não têm o coração sincero para com Deus, tenta-se esconder e apontar o dedo para culpar outras pessoas. Foi assim desde o início, né, quando Adão e Eva cometem o pecado, o primeiro pecado da humanidade. Quando Deus questiona, Adão vai dizer que a culpa não era dele, a culpa era da Eva. Quando Eva é questionada, Eva vai dizer que a culpa não era dela, a culpa era da serpente. E assim o homem muitas das vezes tenta apontar o dedo
para outra pessoa. E o Senhor, já conhecendo essa natureza humana, ele já faz essa advertência aos sacerdotes: não tentem apontar o dedo para os outros. Ou seja, a minha queixa é contra vocês, sacerdotes. O versículo de número 6, o Senhor vai dizer por que dessa acusação do Senhor. E o versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque não me conhecem. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, e eu não os reconhecereis. Então o Senhor está aqui fazendo confrontando os sacerdotes que eram responsáveis por ensinar o povo de Deus o verdadeiro culto. E está dizendo assim: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Porque eles não me conhecem. E eles não me conhecem, ó sacerdotes, porque vocês também não me conhecem. E vocês não querem me conhecer. E porque vocês não querem me conhecer, eu também não os reconhecereis como meus sacerdotes. Alguém pode até trazer o título de sacerdote, o título de pastor, o título de bispo, mas é triste quando o Senhor não o reconhece como aquele que é o seu ministro, como aquele que é os seus sacerdotes. O próprio Senhor Jesus disse que nos últimos dias, naquele dia do acerto de conta, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos maravilhas. E o Senhor vai dizer assim: e eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, é sério a palavra do Senhor, a advertência do Senhor com relação à liderança cristã. O versículo de número 7 diz assim: trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. O grande problema do povo de Deus no passado continua sendo o grande problema do povo de Deus no presente: a idolatria. Trocaram a glória de Deus pelos ídolos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1, ele vai fazer exatamente essa acusação. O Senhor, por boca do apóstolo Paulo, vai falar que nenhum homem é indesculpável. Porque em vez de adorar e servir o único Deus Criador, o homem criou para si ídolos. Fizeram ídolos à semelhança de criaturas de Deus. Fizeram do Criador a semelhança da sua criatura. O versículo de número 14 diz assim: ó povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Ah, meus irmãos, como é terrível isso. Como é doloroso ouvir isso da boca de Deus. Ó povo sem entendimento, vocês estão seguindo num caminho para a destruição. E a culpa do povo não ter entendimento é porque os seus sacerdotes não lhes ensinam a verdade. O próprio Senhor Jesus, falando com relação aos líderes do seu tempo, ele diz o seguinte: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E ele vai dizer àqueles do seu tempo que vocês honram-me com seus lábios, mas os vossos corações estão diante de mim. A vossa tradição tem invalidado os mandamentos de Deus. Quão triste quando o homem coloca uma ênfase na tradição humana, mesmo que esta tradição humana
seja contrário às leis de Deus. Quando o peso de uma tradição fala mais alto do que o peso da palavra do Senhor, quão triste é tal situação. O capítulo 5, o versículo 1 diz assim: conduziram o meu povo a uma armadilha. Ele está dizendo que os sacerdotes, que deveriam ter sido responsáveis para livrar o povo do juízo, agora o povo sofreria, e sofreria uma dura punição de Deus, porque os sacerdotes os conduziram para uma armadilha. Meus amados irmãos, o ídolo, ele é uma armadilha. O ídolo, a idolatria, sempre foi uma armadilha para o povo de Deus. O versículo 11 do capítulo 5 diz assim: o povo de Israel será esmagado e quebrado por meu juízo, pois está decidido a adorar os ídolos. Queridos irmãos, que triste quando o Senhor sempre levanta os seus servos para proclamar a verdade. Mas é triste quando o homem já está decidido no seu coração. Quando o coração do homem já está endurecido pela sua religiosidade, ao ponto de não ouvir mais a Deus, ao ponto de não se render à palavra soberana de Deus. E assim se encontrava o povo de Deus naqueles dias. E assim se encontra muitos cristãos em nossos dias, cujos corações estão endurecidos pela religiosidade e já não querem mais se render ao senhorio de Deus e do seu Cristo. Preferem seguir o seu rumo adorando os seus ídolos. Capítulo 8, versículo 12, diz assim: construíram muitos altares para remover o pecado. Esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhe tenha dado minha lei, agem como se não fosse com respeito a eles. Ou seja, capítulo 8, o versículo 12. Capítulo 8, o versículo 12. Eu vou ler aqui mais claramente, porque eu fiz aqui. Eu escrevi: embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Meus irmãos, mas não é assim que se encontra. Não é assim exatamente que o povo envolto na idolatria responde quando lhe questionados. Quando se demonstra, quando apresenta as leis do Senhor, quando apresenta os mandamentos de Deus, quando apresenta o primeiro mandamento da lei de Deus que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não se curvará diante delas e não lhes prestarás cultos. Quando apresenta essa lei, o que eles dizem? Essa lei não nos diz respeito. Essa lei não diz respeito a nós. Essa lei não é para nós. Meus irmãos, é assim que o povo segue, muitas das vezes, envolto em uma cegueira religiosa, envolto em uma cegueira espiritual. Capítulo 9, versículo 7 diz assim: chegou o tempo de castigar a Israel, o dia do acerto de contas. Meus amados irmãos cristãos, não importa a denominação que você esteja engajado nela servindo, saiba de uma coisa: o dia do acerto de contas chegará. O dia do acerto de contas chegará. Capítulo 10 diz assim, versículo 5: embora seus sacerdotes idólatras alegrem-se com seu ídolo, a glória de seu ídolo
será removida. O 10:8 diz assim: o povo suplicará aos montes, soterrem-nos, e aos rochedos, caem sobre nós, quando vier o dia do acerto de contas. Apocalipse capítulo 6, nós encontramos o dia da ira de Deus. Quando a ira do Cordeiro vier, diz a palavra que o povo suplicará aos montes e rochedos, cai sobre nós. Escondei-nos do rosto daquele que é todo-poderoso. Meus irmãos, precisamos ajustar o nosso caminhar cristão enquanto é tempo, enquanto o Senhor nos convida a um concerto com Ele. Capítulo 10, versículo 12 diz assim: arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar ao Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar ao Senhor. Ah, meus amados, quantos estão de coração endurecidos? Quantos precisam nessa hora de um arado que possa passar no seu coração, cujas lâminas possam afundar a terra endurecida e possa remover essa terra, possa amaciar essa terra. A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não provoqueis a minha ira como os vossos pais provocaram no deserto, e morreram milhares deles. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. É hora de arar a terra dura dos vossos corações e buscar ao Senhor, para que venha justiça sobre vocês. O versículo 13 do capítulo 10 diz assim: mas vocês comeram o fruto da mentira. Vocês alimentaram anos e anos do fruto da mentira. O 11:3 diz assim: ensinei Israel a andar, conduzindo pela mão. Ele faz aqui uma analogia de um pai que pega e ensina o seu filho quando criança a andar. E Deus, falando com o seu povo, ele diz assim: eu ensinei Israel conduzindo pela mão. Ensinei ele a andar, mas não se deu conta de que eu é quem cuidava dele. E é por isso que ele, Israel, se distanciou e buscou recurso em seus ídolos. E muitos têm se distanciado nesse tempo presente da comunhão com Deus vivo para buscar auxílio em seus ídolos. O versículo 4 diz assim do capítulo 11: guiei Israel como num laço de amor. Guiei Israel como num laço de amor. Tirei o jugo do seu pescoço. Ah, meus irmãos, foi exatamente assim que a igreja do primeiro século teve as suas primeiras caminhadas. Aquela igreja ainda nova, experimentando todo o cuidado de Deus, que havia tirado o jugo da servidão, o jugo do peso do pecado. E assim é a vida cristã, o início da caminhada cristã, aquele início quando Deus nos liberta do jugo do pecado. Lá, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O capítulo
11, versículo 5. Mas o meu povo não quer voltar para mim. Que coisa triste. Que coisa triste quando, diante do apelo de Deus, diante do apelo do Senhor, o Senhor chega ao ponto de dizer: o meu povo não quer se voltar para mim. Já se acostumaram com seus ritos, já se acostumaram com seus ídolos, já se acostumaram com as suas religiosidades, e o meu povo não quer se voltar para mim. Capítulo 11, versículo 7. Meu povo está decidido a me abandonar. Me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Me chamam Altíssimo, mas recorrem em suas orações a outros e não a mim. Capítulo 13, versículo 2. Continuam a pecar ao fazer ídolos, imagens modeladas por mão humana. Beijem os ídolos e em forma de bezerro. Naqueles dias beijavam-se os ídolos em forma de bezerro. Não importa a forma que tem o seu ídolo, se é ídolo, você está envolvido numa dificuldade e num laço. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus. Esse é o apelo do Senhor nesse momento para muitos cristãos. Volte para o Senhor seu Deus. Capítulo 14, versículo 2 diz assim: tragam suas confissões e voltem para o Senhor e digam-lhe: perdoa os nossos pecados, para que possam oferecer nossos louvores. É o apelo do Senhor para o seu povo que distanciou dos seus caminhos. Volte para o Senhor. Volte com confissão, com arrependimento. Confesse a Ele os seus pecados e peça ao Senhor que perdoe seus pecados para que você possa oferecer a Ele, ao Senhor, o louvor, a adoração, o culto. Versículo 8 diz assim do capítulo 14: ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu quem respondo às suas orações e cuido de vocês. Ó Israel, ó cristão que está me ouvindo, ouça a palavra do Senhor. Fique longe dos ídolos, diz o Senhor. Sou eu que ouço as suas orações, sou eu que cuido de vocês. Fique longe dos ídolos. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer: afastem-se, filhinhos dos ídolos. Filhinhos, afastem dos ídolos. Versículo 9 do capítulo 14 de Oséias diz assim: quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Esse é o apelo final. Quem for sábio, quem recebeu sabedoria do Espírito nesse momento, quem for sábio, ouça essas coisas. Ouça essas coisas. O Senhor Jesus sempre dizia: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus disse às igrejas: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o apelo é: você que é sábio, ouça essas coisas. Veja bem que nós começamos exatamente essa reflexão no capítulo 4 com o apelo do Senhor para que o povo pudesse ouvir o Senhor. No capítulo 4, versículo 1, começa assim: ó Israel, ouçam a palavra do Senhor. E quando nós chegamos aqui no finalzinho, no capítulo 14, nós encontramos novamente a expressão e o apelo: ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Que Deus abençoe a todos
na reflexão dessas palavras, em nome de Jesus.